Olá, eu sou Felipe Fonseca e vou falar sobre O Grande Gatsby, filme de 2013, dirigido pelo Baz Luhrmann e escrito em parceria do Baz Luhrmann com o Craig Pearce, baseado, obviamente, no clássico americano do Scott Fitzgerald. Eu acho que é sempre ruim a gente comparar o livro, ou seja lá de onde foi baseado o material para o filme, com o filme. O filme é o filme e ele tem que viver por si só. No entanto, eu tenho visto muitas, principalmente lá nos Estados Unidos, eu tenho a impressão de que aqui no Brasil, pelo menos a crítica e até mesmo parte do público com quem eu tive contato, quer dizer, os colegas que assistiram o filme, gostaram do filme. Nos Estados Unidos não foi bem assim, pelo menos por parte da crítica, porque por parte do público parece que agradou. Mas os argumentos, na maioria das vezes utilizados, são comparações com a obra literária. O que me parece muito injusto e não muito profissional, na verdade, né? Porque você tem que saber separar as coisas. O livro é uma coisa, o filme é outra. Embora eu entenda que quando você conhece a obra original, é meio inevitável você traçar paralelos, fazer comparações, mesmo que seja só na sua cabeça. Mas para uma análise objetiva e para você transmitir isso para as outras pessoas, eu acho que não é muito certo você fazer esse tipo de comparação, porque são meios diferentes, enfim, são coisas diferentes, apesar de contarem a mesma história. O Baz Luhrmann, na minha opinião, é um diretor muito bom. Eu gosto dele porque uma das coisas que ele aplica nos filmes dele é o que eu tenho pra mim, que é assim, uma cinematografia muito grande. Ele é muito cinematográfico, e pode parecer besteira isso, mas ele consegue mostrar as coisas e se apropria do cinema de uma maneira muito interessante e enfim, ele usa os artifícios que essa arte dá a ele para expressar e para contar a sua história. E eu acho isso muito bonito, assim, quando é bem realizado. Aqui no Grande Gatsby, quando a gente tem as festas na casa do Gatsby, tudo, quase, até ali comentários dizendo que ele volta um pouco ao Moulin Rouge, né? Muita referência, coisas similares ao Moulin Rouge. Especialmente nas cenas que se passam durante as festas, né? Na casa do Gatsby. Mas é esse mundo fantasioso e esse mundo fantástico, no que a gente vê na tela, serve para, acho que de maneira lúdica, ilustrar a fascinação e o encantamento que aquilo gera nas pessoas. Em particular no narrador da história e narrador do filme, que é interpretado pelo Tobey Maguire, né, o Nick Carraway, e isso faz com que toda aquela loucura, né, aquele fascínio, aquela grandiosidade que esse personagem enxerga, que os outros personagens enxergam, a gente visualize isso de uma maneira, e mesmo que seja forçado, mesmo que aquilo não seja naturalista, e eu nem acho que deveria ser. Até porque, aí novamente, né, fazendo algo que eu já falei no começo, mas é que eu vi muita gente, eu tô tocando nesse assunto porque eu vi muita gente fazendo críticas negativas ao filme comparando com o livro. E eu vi muita coisa idiota, pra ser sincero, nas coisas que eu li e ouvi, porque o próprio livro, a maneira com que ele descreve essas festas é muito fantástica. Então eu não vejo nada demais e mal nenhum, e achei muito bem feito e muito bonito a maneira com que essas festas são retratadas. Isso é logo no começo do filme, e a gente entra nesse mundo fantástico, meio Moulin Rouge mesmo, mas enfim, é o diretor do filme, né, é o Baz Luhrmann, e nesse ponto, inclusive, o 3D traz seus maiores benefícios e seus maiores encantamentos. O filme foi rodado em 3D originalmente, então nesse caso eu acho que é válido assistir em 3D porque ele foi planejado assim, embora mesmo quando planejado, é algo que eu sinto, não sei se é só comigo, eu já comentei isso com algumas pessoas que me confirmaram que sentem a mesma coisa. Mesmo quando é bem empregado, como no caso desse filme, depois da metade da projeção, mais ou menos, parece que a nossa vista acostuma, e daí o 3D não provoca mais, não tem mais tanto efeito, assim, o efeito 3D passa a não sobressair tanto. Mas, enfim,
Algumas soluções que o Baz Luhrmann encontrou também, eu gostei bastante quando eu falo de cinematografia, né? O livro tem pelo menos 2 ou 3 sequências de diálogo expositivo, são apenas personagens conversando dentro de uma sala, de um quarto, história geralmente pregressa sendo contada, a história sendo explicada, né, para outros personagens. E essas cenas estão presentes no filme e ele consegue escapar dessa armadilha de ficar uma coisa chata, né, de apenas atores contando e expondo a situação dentro de um ambiente, né? Ele arranja soluções visuais para que isso não se torne chato, enfadonho, né? Que a gente não fica ali apenas assistindo um longo monólogo de um personagem, um longo diálogo. Ele consegue, através de flashbacks, recursos visuais e a montagem muito dinâmica, fazer com que essas cenas que existem e são importantes, quer dizer, não daria para adaptar a história sem essas cenas, né? Quer dizer, seria bem difícil, não sei. Mas ele coloca e isso passa de maneira muito boa e tranquila. A gente não empaca, digamos assim, em cenas estagnadas. Outra coisa que eu gostei bastante no filme foi o cast. O cast principal, né? O elenco principal. O Tobey Maguire como o Nick Carraway, que é o narrador dessa história, ele faz praticamente o papel da gente na história, né? Ele entrando nesse mundo fantástico dessa Nova York dos anos 20 e do Gatsby. A Carey Mulligan como a Daisy Buchanan incorpora muito bem essa figura. Ela traz um mistério, um certo mistério para Daisy, uma doçura, e ao mesmo tempo você não consegue formar direito a sua opinião com respeito a ela, por causa das atitudes dela ao longo do filme. Então ela tá muito bem no papel. Tem uma atriz nova, né, assim, de longas, enfim, que o Baz Luhrmann certamente... Ela é australiana, então certamente é alguém que o Baz Luhrmann trouxe, que ele conhecia. Ele costuma fazer isso nos filmes dele, trazer atores da sua terra natal. A Elizabeth Debicki, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Ela interpreta a Jordan Baker, muito boa no papel também. Gostei bastante dela. Eu acho que é uma atriz aí que a gente vai ouvir falar mais dela nos próximos anos aí, porque ela mostrou muito talento e acho que é um rosto novo, e imagino que ela vai começar a receber mais propostas de filmes. E, obviamente, o Leonardo DiCaprio como o Jay Gatsby, e escolha excelente para o papel. Ao mesmo tempo é uma retomada de uma parceria desses dois, né, do diretor, do Baz Luhrmann e do Leonardo DiCaprio, que fizeram Romeo e Julieta juntos. E foi mais ou menos lá que tudo começou. Não foi o primeiro filme de nenhum dos dois, mas digamos que foi o filme que fez com que os dois, enfim, alcançassem aí o estrelato e seguir seus caminhos aí em Hollywood. E o Leonardo DiCaprio está excelente como Gatsby, assim. Ele a figura dele, enfim, aquele sorriso honesto dele, a cara de boa pessoa, e ele traz isso pro Gatsby de uma maneira muito convincente. Direção de arte, fotografia do filme, belíssimas. São realmente um filme visualmente muito... Como os filmes do Luhrmann costumam ser, né? Muito impressionante, muito imaginativo, muitas coisas bem boladas, bonitas. Todo o design de Nova York, a parte da produção ali de carvão, aquela parte suja, até mesmo o outdoor, que é descrito e presença constante no livro do oculista, né, que presencia tudo, os olhos onipresentes, que faz até... Ele não é igual, mas faz o design dele remonta à primeira capa da primeira edição do Grande Gatsby, né, impressa em tons de azul, e realmente é um filme muito bonito visualmente. A trilha sonora chama atenção para si, como quase sempre costuma ser. Eu acho que a exceção aí nos longas-metragens do Baz Luhrmann foi o Austrália, mas nos outros todos a gente tem uma trilha muito presente e importante, sempre com referências pop, né? Assim, com música pop, músicas populares no momento. Mas enquanto a gente tem Beyoncé e Amy Winehouse e Florence and the Machine e tudo mais, coisas que estão aí, que a juventude ouve, né? que
os adolescentes e, enfim, estão ouvindo. A gente tem uma mistura disso com as músicas dos anos 20, anos 30, com o jazz, tudo muito bem orquestrado, né? A trilha sonora original é do Craig Armstrong, colaborador habitual do Luhrmann, e é muito empolgante, assim, a trilha em muitos momentos musicais, e essa mistura, essa coisa moderna. Eu também vi várias pessoas reclamando disso, né? Da modernidade das músicas. Besteira, é tão retrógrado esse pensamento, porque o Grande Gatsby, como livro, né, ele foi um livro extremamente moderno para a época, e ele não fez sucesso na época. Grande Gatsby só foi ser considerado e validado como uma grande obra, e hoje em dia aí considerado um dos, ou se não o grande romance americano, depois que o Fitzgerald morreu. Quer dizer, mas eu vejo eu não estou dizendo que o filme ele é tão bom como filme, como o livro como livro. Não é isso que eu quero dizer, mas eu acho engraçado esse cinismo das pessoas em fazer essas comparações e negar, por exemplo, coisas, entre aspas, né, modernas, sendo que com o livro foi a mesma coisa. Quer dizer, o livro foi assim na época, ele era um livro moderno, escrito por um jovem, para jovens, e foi muito lido por jovens, e só depois da morte do Fitzgerald é que esse livro foi ser, enfim, foi acolhido pela comunidade literária e tudo mais. E então eu acho isso muito besta, na verdade, cínico, na minha opinião. E o filme, eu acho, por que eu gostei da adaptação? Por causa disso, porque ele traz essa modernidade, ele é um filme jovem, ele é um filme no espírito do livro. E seria muito mais difícil fazer isso se ele fosse referenciado, como aconteceu com as outras duas adaptações para o cinema mais famosas do Grande Gatsby. Eu acho que a mais famosa é a com Robert Redford no papel de protagonista, né? Com essa coisa assim, idolatrando a obra literária e respeitando, e aí você acaba não adaptando o espírito do livro. E acho que é isso que o Luhrmann fez, e fez com muita competência. Então eu gostei bastante do filme, fiquei muito satisfeito, e eu tentando diferenciar, né? Eu acho que tanto como adaptação, né, para quem conhece a obra e tá com os olhos e o coração aberto para isso, né? Quanto para quem nunca leu o livro, eu acho que é um filme muito bom, recomendo. E a nota, enfim, só para curiosidade aí, a nota que eu dei no IMDb para esse filme, a nota que eu marquei lá para esse filme é uma nota 7. Gostei bastante do filme. Ele não é redondo, ele não é perfeito, ele tem alguns problemas, mas acho que é um filme que, mesmo assim, encanta. E mesmo que não fosse, eu digo, todo filme tem que ser visto e você tira suas próprias conclusões. Essas foram algumas das minhas. É isso. Por problemas técnicos, não foi possível fazer vídeo, mas estou aqui gravando o áudio, e acredito que as duas próximas também aqui no meu canal do YouTube, críticas, vão ser feitas somente o áudio. Então, enfim, já fica o aviso, mas estão aqui para a posteridade, e é isso. Mais uma vez agradeço a todos pela audiência, e acompanhem e assinem aí, sigam minhas redes sociais, Twitter, o Facebook do blog, e sempre agradeço muito aí a participação de vocês em todas essas redes. É isso, um abraço e até mais.